Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Sou a professora Maristela Marchante, vou estar com vocês para esta aula de hoje. Vamos ver nossa aula? Hoje é nossa aula 34, revisão e avaliação. Vamos lá para a nossa aula? Muito bem, a nossa aula de revisão vai estar centrada no período da literatura barroca. Então, o que nós vamos estudar hoje e rever hoje é sobre o período barroco, ok? Então, vamos trabalhar então as características do período barroco. As principais características do período barroco brasileiro são, vamos ver, linguagem dramática. Vamos relembrar que o período barroco foi um período de muita confusão, muita efervescência e muito desequilíbrio emocional. Então, nesse período, os poetas, as pessoas que viveram no período da literatura barroca, era um período em que as pessoas viviam em conflito. Esse conflito era por conta da questão lá de trás do teocentrismo, que era Deus como centro de todas as coisas, e por isso havia esse conflito, porque a partir do momento que foi inventada a imprensa por Gutenberg, as pessoas começaram a ter acesso não só à literatura, mas também à Bíblia, que foram feitas cópias e distribuídas, e as pessoas começaram a ter interesse de conhecê-la. E a partir daí, essas pessoas começaram a perceber que elas também tinham condições de escolher, tinham condições de tomar decisões, não era centrado mais na igreja, porque até então o poder da igreja estava em todos os segmentos da sociedade. Tudo que se fazia tinha que se pedir a permissão e a justificativa e a bênção da igreja, né? Então, até os reis, nesse período do absolutismo, viviam sempre de mãos dadas com a igreja. Mas, isso teocentrismo, mas com o início das ciências, das experiências científicas, as pessoas começaram a perceber isso. E, com o avanço dessa ciência, do conhecimento que as pessoas começaram a ter, então passou-se a ter a filosofia do homem como centro de todas as coisas, né? O antropocentrismo. Então, no período barroco é um período de muita insegurança, muita instabilidade por conta disso. Então, a linguagem é dramática também por causa disso, né? Também tem outra característica, é o racionalismo. Então, nesse período, as pessoas tentam colocar o teocentrismo ao lado do antropocentrismo. Eles tentam buscar um equilíbrio entre essas duas vertentes, mas não é possível, né? Então, o racionalismo é o que acaba acontecendo, buscando racionalizar as coisas, tentando ver de forma clara aquilo que era tão confuso para eles, né? Nesse período há muito exagero. Esse exagero é por conta desse inconformismo, dessa dificuldade que eles tinham de conviver com o certo e o errado, céu e inferno. Então, esse rebuscamento, esse exagero vem por conta desse momento em que o poeta, o escritor, o escultor desse período, ele tenta trazer para a arte dele, para a obra dele, aquilo que está dentro dele. Ele vai externar toda aquela angústia, toda aquela insegurança que ele tem em relação a essas duas vertentes aí, do teocentrismo e do antropocentrismo. Por isso, acontece esse exagero e rebuscamento, tá? O que mais? Temos mais o uso de figuras de linguagem. Por conta dessa tendência aí, desse momento, dessa angústia, dessa dualidade, tem a antítese. O que é a antítese?
É a figura de linguagem em que as ideias, as palavras, têm sentidos contraditórios, por conta do teocentrismo. Céu, inferno, amor, ódio, vida, morte, claro, escuro, e isso tudo refletiu na arte, com esse rebuscamento, com esse exagero de cores para mostrar essa angústia que eles viviam. Então, o uso de figuras de linguagem é nesse sentido, das antíteses, as ideias contraditórias. Também tem a união do religioso e o profano. Para o teocentrismo, ou era céu ou era inferno. Então, o que não era religioso era profano. Então, havia esse 8 ou 80, esse radicalismo, né? Entre o que é certo e o que é errado. Então, por conta disso, nesse período do Barroco, o artista tenta unir o religioso e o profano, com certa dificuldade, né? Nem sempre eles conseguem, né? E continuando, temos a arte dualista. Como eu disse, a dualidade é justamente por conta dessa angústia, desse conflito existencial, por conta do teocentrismo e do antropocentrismo. Também o jogo de contrastes. Esses contrastes, cores fortes, cores leves, fundo escuro, muita escuridão dentro da arte barroca, para demonstrar essa angústia, a angústia dessas pessoas que viviam nessa época, por conta desse conflito existencial. Valorização dos detalhes também é uma característica do barroco no Brasil. A valorização dos detalhes. A obra barroca ela é cheia de detalhes, cheia de nuances, especialmente as esculturas. Tá? E também o cultismo, que é o jogo de palavras. O cultismo é o jogo de palavras, nós vamos encontrar as antíteses, né? As ideias, as palavras contrárias, as palavras contraditórias. Então, cultismo, jogo de palavras. E o conceptismo, que é jogo de ideias. Uma coisa é céu e inferno, outra coisa é dizer que o amor queima e não se vê. Então, o amor queima e não se vê, eu tenho aí um conceptismo, jogo de ideias. Então, eu tenho aí paradoxo. O paradoxo consiste em ideias contraditórias. A antítese, que está lá no cultismo, é o jogo de palavras. Céu, inferno. Então, são palavras contraditórias, certo? Então, no Barroco, nós podemos ver a poesia satírica, tem a poesia satírica, a poesia lírico-amorosa, nós vamos encontrar, vamos ver também a lírica erótica e também a poesia religiosa. Nesse período, ainda estava muito centrado na poesia religiosa, embora as pessoas dessa época, os pensadores, os poetas dessa época, tentam fugir do teocentrismo, a igreja já está perdendo toda aquela força que ela tinha. Nesse período, Martinho Lutero se revoltou com algumas coisas da igreja, os dogmas da igreja, né? Porque a igreja estava vendendo indulto. O que é vender indulto? É o fato de, se você tem bastante dinheiro e ajuda bastante a igreja, você vai ser perdoado dos seus pecados. É perdoar pecados em troca de dinheiro, chama-se venda de indulto. E Martinho Lutero era contra isso. E ele saiu, ele foi expulso da igreja justamente por isso. E aí que começa as igrejas evangélicas, começa aí. Então, tudo isso traz para nós o desejo que as pessoas tinham nessa época de se libertar desse pensamento teocêntrico, né? E o antropocentrismo entra aí. Vamos então ver um poema desse período. Vamos ler atentamente, ok? Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz, se segue a noite escura. Olha a antítese aí, ó. Luz, noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas, a alegria.
Porém, se acaba o sol, por que nascia? E se é tão formosa a luz, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura? Como o gosto da pena assim se fia? Mas no sol e na luz falte a firmeza. Na formosura não se dê constância. E na alegria sinta-se tristeza. Olha quanta antítese. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza. A firmeza somente na inconstância. Um texto, um poema de Gregório de Matos, aquele Boca do Inferno, que ele escreveu as poesias satíricas falando mal das pessoas do governo daquela época lá em Minas Gerais, né? Então, temos aí todas essas afirmações sugerem e inserem o autor no seu texto em uma visão do mundo do século XVII. O traço temático caracteristicamente barroco presente no texto é o caráter fugidio das coisas do mundo. Então, ele tenta fugir do mundo. Então, ainda é um pezinho lá no teocentrismo. Sai do profano para ir para o religioso, né? A aproximação de sentimentos contrastantes, como a tristeza, a alegria, firmada a tendência paradoxal na poesia do século XVII. Lembra que eu falei? Paradoxo, ideias contrárias. O poema explora a inconstância dos bens mundanos. Inconstância de bens mundanos. Olha aí o teocentrismo ainda forte aí. Através de um jogo de ideias e palavras que tanto motivou o escritor barroco. O poeta baiano vale-se da linguagem figurada para persuadir o leitor e convencê-lo da instabilidade da beleza e da felicidade. Muito bem. Então, continuando, a veia lírico-amorosa do poeta barroco Gregório de Matos está bem exemplificada. Olha aí. Aquele não sei que Inês te assiste, no gentil corpo e na graciosa face, não sei donde te nasce ou não te nasce, não sei onde consiste ou não consiste. Já desprezei, sou hoje desprezado. Despojo sou de quem triunfo hei sido. E agora, nos desdéns de aborrecido, desconto as ufanias de adorado. O amor me incita a um perpétuo agrado. O decoro me obriga a um justo ouvido. E não sei no que empreendo e no que lido. Se triunfe o respeito, se o cuidado, porém, vence o mais forte sentimento, perca o brio, maior autoridade, que é menos o ludíbrio que o tormento. Quem quer só de querer faça vaidade, quem logra em amor entendimento, não tem outro capricho que a vontade. Gregório de Matos. Em termos formais e temáticos, as principais características barrocas do soneto são, respectivamente, a sintaxe rebuscada, vocês percebem o jogo de palavras que ele faz dentro do texto que ele escreveu, esse poema, a preocupação com as rimas e as palavras rebuscadas mesmo, e o culto aos contrastes, aí muito rico em antíteses, né? Gregório de Matos, poeta baiano que viveu no século XVI, produziu uma poesia em que satiriza a sociedade de seu tempo. Execrado no passado por seus conterrâneos, hoje é reconhecido como grande poeta, sendo inclusive sua poesia satírica fonte de pesquisa histórica. Vamos ver então um pouquinho de um poema dele. Triste Bahia, ó quão dessemelhante estás e estou do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tu a me empenhado.
Rica te vejo eu já, tu a mim abundante. A ti tocou-te a máquina mercante, que em tua larga barra tem entrado. A mim foi-me trocando e tem trocado, tanto negócio e tanto negociante. Deste em dar tanto açúcar excelente, pelas drogas inúteis que abelhuda, simples aceitas do sagaz brichote. Ó, se quisera Deus, que de repente um dia amanheceras tão sisuda, que fora de algodão o teu capote. Poema 2. Horas contando, numerando instantes, os sentidos à dor e à glória atentos, cuidados, cobro, acuso pensamentos, ligeiros à espera do mal constante. Que partes concordou tão dissonantes? Quem sustentou tão vários sentimentos? Pois para a glória excedem de tormentos. Para martírio ao bem são semelhantes. O prazer com a pena se embaraça. Porém, quando um com o outro mais porfia, o gosto corre e a dor apenas passa. Vai ao tempo alterando a fantasia, mas sempre com vantagem na desgraça. Horas de inferno, instantes de alegria. Então, além do poeta satírico, o Boca do Inferno, Gregório de Matos, também cultivou a poesia lírica, composta por temas diversificados, pois nos legou uma lírica amorosa, erótica e religiosa, e até de reflexão sobre o sofrimento, a exemplo do poema 2. 2. Considerado tanto cultista quanto conceptista, o autor baiano revela criatividade e capacidade de improvisar, segundo comprovam os versos do poema 1, em que realiza a crítica à situação econômica da Bahia, dirigida na época por Antônio Luiz da Câmara Coutinho. Em Triste Bahia, poema 1, musicado por Caetano Veloso, Gregório de Matos identifica-se com a cidade ao relacionar a situação de decadência em que se encontra tanto ele quanto a cidade onde vive. O poema abandona o tom de zombaria, atenuando a sátira contundente para tornar-se um quase lamento. Como poeta barroco, fez uso constante dos recursos estéticos reveladores do conflito do homem da época, como se faz presente na antítese que encerra o segundo poema, Horas de Inferno, Instantes de Alegria. Vamos ver então a definição de amor. Mandai-me, senhores, hoje, que em breves rasgos descreva do amor a ilustre Prosápia e de Cupido as proezas. Dizem que de clara escuma, dizem que do mar nascera, que pegam debaixo d'água as armas que o amor carrega. O arco talvez de pipa, a seta talvez esteira, despido como um maroto, cego como uma toupeira. E isto é o amor? É um corno. Isto é Cupido? Má peça. O amor é, finalmente, um embaraço de pernas. Na união das barrigas, na união de barrigas, um breve tremor de artérias, uma confusão de bocas, uma batalha de veias, um reboliço de ancas. Quem diz outra coisa é besta. Então é um texto satírico, mas bem verdadeiro, né? Gregório de Matos viveu no Brasil no século XVII e é um importante escritor desse período, desse primeiro momento da literatura brasileira. A leitura do poema permite a identificação de características do pensamento barroco, vigente no período, especialmente no que diz respeito à crítica e à idealização amorosa. Então, espero que vocês tenham compreendido, tenham gostado de todos esses trechos desses poemas e que hoje se centraliza em Gregório de Matos, o Boca do Inferno. Obrigada a todos e até a próxima.